Olá, estamos no Bar do Português, que na verdade também é o bar da Cris Lobo Barreto, a mulher dele, que fica na parte inteligente, no computador e na IA. Estamos num happy hour, convido você para vir aqui e hoje temos uma lenda, um herói muito jovem e que fez muito e tem muito para fazer pelo hockey inline. Começou a vida no hockey tradicional. Hoje, né? Olha aqui, ó. É pena que você não consegue. Ó, isso aqui para eu que não faço exercício ou camisa pesada. Primeiro porque olha a cor disso aqui. Você carregar isso no peito não é para qualquer um. Depois, ele estava me explicando, são 200 fios. Isso aqui é pesado. Isso aqui é hóquei no gelo. Então, estamos conversando com o herói, a lenda, Emerick Souza, o marido da Adriana Mara. Meu querido, muito obrigado. Estou honrado de você ter vindo aqui. Do tanto que nós já conversamos sobre hóquei, da sua família, começamos por aí. Comece pela sua família, seu esteio, as pessoas que o apoiaram. Primeiramente, aí, muito obrigado pelo convite, professor. Você sabe a estima que eu tenho por você aí, né? Mas vamos lá, vamos falar da família, né? Eu acho que essa é a principal base para a formação. Você pode ficar olhando lá. A principal base para a formação de qualquer um, né? Eu acho que o pai e a mãe, eles fazem total diferença. No meu caso, meu pai, o Evanildo Souza, né? Irmão do Américo de Souza, famoso aqui do teatro. Famosíssimo. Família, né? A família desses portugueses aí, todo mundo conhece aqui em Sertãozinho. E a minha mãe também, Cidinha, famosa Cidinha do cartório eleitoral, que todo mundo já foi lá pedir algum favor para ela, tenho certeza. Eles foram muito importantes nessa parte aí da minha formação esportiva, porque quando eu ainda era muito, muito pequeno, bem, vamos dizer assim, quase um neném, 3 anos, meu pai apareceu em casa com patins e falou, não, esse menino vai patinar. E aí colocou o patins e eu, desde os meus 3 anos, já comecei a patinar. Com 5 anos, meu pai me levou para o Sertãozinho, lá no Docão, me matriculou lá e eu comecei a praticar o hóquei, né? O hóquei tradicional, onde eu fiz aí um bom tempo da minha vida dedicado a esse esporte, que eu me dediquei muito, treinei muito, vou falar para você, né? Não foi pouco não. E tive grandes resultados com o Sertãozinho, ganhei bastante coisa, né? Campeonato Paulista, Brasileiro, até as categorias aí júnior, e depois no adulto foi quando eu fiz a transição para outro esporte. Mas aí já é uma outra parte. E o importante, igual eu estava falando com o professor anteriormente, meu pai me colocava no banco de uma motinha 125 cilindrada lá da Coab 4, um bairro simples que estava ainda em construção, me levava até o docão sentado no tanque, eu ia segurando o stick junto com o guidão para o stick não cair, para eu não cair, porque não podia andar atrás da moto. Nessa época ainda não era obrigatório o capacete, hein? Para você ter uma ideia. E meu pai me levava todo dia, me deixava no docão, esperava, eu treinava em 2 categorias, na minha e na de cima, e depois ele me trazia para casa. Fiz isso durante pelo menos aí longos 15 anos. E um dia eu tive que tomar uma decisão, que eu fazia teatro, eu sempre fui apaixonado por teatro, e eu tinha que me dedicar mais ao teatro ou mais ao hóquei. Minha mãe, nessa época aí, falou pra mim, não, o hóquei você vai parar quando você fizer 18 anos. Antes disso, não. E aí, acabou que, infelizmente, o teatro foi uma paixão, né? E o hóquei hoje é minha profissão. Essa camisa que você tá mostrando aí, eu devo tudo a ela, né? Porque foi esse time que me levou pra seleção brasileira, né? O Sertãozinho Spider aí. Olha o peso disso, hein? Olha aí, sertanezinho. Olha aí você, pai, mãe, avô. Olha aí onde ele pode chegar. Por favor, continue. E aí foram muitos anos de dedicação. Eu treinava, teve um período que eu treinava o hóquei tradicional
saía, tirava o equipamento do hóquei tradicional, colocava o equipamento do hóquei inline e continuava treinando, isso no mesmo dia. Então, eu chegava no docão 5 horas da tarde e ia embora 11 horas da noite. Eu passava esse período todo treinando hóqueis, né? Acredito que pelo fato de ter praticado o hóquei tradicional, eu tenho uma habilidade extra no inline, que é um diferencial, aliás, é o meu plus, né? É o que eu tenho de diferencial. E tenho uma gratidão imensa aí, né? Pelos meus professores do hóquei tradicional, o Leopoldo Casado. Parabéns. O Maurício, né? O Silvio Blancaco, o Vitor. Essas pessoas foram os meus professores na minha fase de formação. Eu digo que além de aprender hóquei, eu aprendi princípios, né? E bons valores da vida, né? Então, se eu não virasse um atleta de hóquei, com certeza eu estaria num bom caminho aí como um bom cidadão. Isso eu posso te garantir. E eles continuam com um trabalho lindo, formando lá crianças. E hoje eu estou no inline, fazendo o mesmo trabalho aí. A gente trabalha com crianças de 4 anos até os mais jovens aí de 45. As crianças de 45. Isso. Não, isso é muito importante. Mas a minha mãe e o meu pai foram fundamental nesse meu, vamos dizer assim, nesse meu percurso até chegar onde eu cheguei. Tá? E depois de velho também, né? Vamos dizer assim, depois da minha adolescência, que eu cheguei na minha parte adulta, ainda meu pai e minha mãe foram decisivos em bastante coisas que me trouxeram benefícios, né? Em cima do esporte. É bom sempre ouvir, né? O pai e a mãe, né? Ah, com certeza. E uma coisa que você estava me falando, e eu gostaria que você falasse para todo mundo, eu vou começar por uma coisa que eu sempre gosto muito de falar. As escolas no Brasil, elas têm uma mania muito burra de não dar importância para a educação física. Isso é uma bobagem grandiosa. Todo mundo quer passar dos 100 anos de idade, mas não quer fazer educação física. Justamente. Não quer cuidar do corpo, quer comer um monte de porcaria. Claro que é gostoso. Eu sou um cara de 70 anos que toma cerveja, que come espetinho, que come coisa gordurosa. Mas o meu esporte de infância foi natação. Excelente. E como eu não enxergo, eu não podia jogar bola. Como é que eu vou jogar bola uma pessoa que não enxerga? Então eu só podia fazer natação, que só dependia de mim. Eu pulava numa piscina, às 7 da manhã saía ao meio-dia. Excelente. Nadava feito um doido. Tanto é que o meu corpo, eu sempre fui feio de rosto, mas o meu corpo era 93 de omoplata, 73 lá embaixo. Era um V perfeito. Triângulo. Sobraram-me hoje, aos 70 anos, as pernas. Eu ando pra caramba. E isso, você sabe, pra medicina, se você tem uma boa musculatura, sim, você sai bem de uma cirurgia. Hoje eu não preciso fazer exercício. Ando pra caramba, mas não preciso fazer exercício, não preciso ir na academia, porque eu andei pra caramba, andei a vida inteira. É mais do que agora, no final da vida, você fala, agora eu vou fazer exercício. Então, há uma burrice de não dar importância para a educação física. Os meninos do terceiro colegial não querem fazê-lo, os pais não fazem força para isso. Fazem questão mais, né? Não fazem questão disso. Aliás, diz que atrapalha o estudo, né? Vai perder tempo fazendo isso. Mas que estudo se você não tiver saúde? Como é que você vai estudar? Platão já dizia, mente sã só ocorre em corpo são. Justamente. Perfeito. Não existe isso. Não existe um corpo debilitado e uma inteligência. Pode ter uma exceção, mas é exceção da exceção. E tem trabalhos científicos nesse sentido, né? Que quando você ativa o corpo, por exemplo, se você fizer uma atividade de 20 minutos, uma atividade física de 20 minutos antes de fazer qualquer tipo de estudo, lógico, né? Por exemplo, matemática, que é uma coisa que você precisa de ter uma atenção, você melhora em até 60% a parte cognitiva, né? De receber a informação e conseguir respostas rápidas. Isso é comprovado. Então, o ideal era que você, antes de fazer qualquer coisa complexa, praticasse uma atividade para poder liberar hormônio, né? Aumentar essa clareza, as endorfinas, a percepção das coisas, a rapidez na velocidade. Então, isso é comprovado cientificamente. Mas hoje não é muito importante, né? Essa questão de ciência, né? Não, a ciência não tem importância. Num país burro como o Brasil, não tem importância nenhuma.
Até para sexualidade, em vez de você ficar tomando tadalafila, até para sexualidade. Exercício físico. Abdômen, que não tenha gordura em excesso, você vai ter testosterona pra caramba. A gordura, ela atrapalha na produção de testosterona. Então, você fazer exercício é super importante. É saúde mental, é capacidade. Mas a coisa que ele me falou aqui, que eu aprendi, e que é educação física, ele pode me corrigir se a expressão não for boa, né? Que a educação corporal ensina é perder. Sim, com certeza. Estava falando com o professor um pouco antes aqui, é que as pessoas elas só vê aquela foto que você está com o troféu, né? A hora que está todo mundo sorrindo, gritando é campeão. Só que o esporte, eu falo que ele é uma ferramenta muito importante, que ele ensina você muito mais quando você perde do que quando você ganha. Quando você ganha, você volta para casa e fala, agora eu vou dar um descanso e depois eu volto a treinar de novo. E quando você perde, não, você perde, você volta para casa e você fica se questionando o que você fez errado. E no outro dia você fala, vou começar de novo, só que agora sim, assado. E você vai até você ganhar. Eu gosto muito do Bernardinho e ele fala uma coisa muito importante. Ele fala que ser campeão não é difícil. Difícil é se manter no topo. É, com certeza. Então, às vezes a derrota, ela te mostra um lado que não é muito gostoso, ele é meio cruel, né? Porque é ruim perder, né? Você olha o outro time comemorando e você tá lá, pô, que eu... Só que ela te ensina outras coisas, ela te ensina que a vida, em tudo, nem sempre vai dar certo. E quando não dá certo, você tem essa coisa que ele já te ensinou. Começa de novo, faz diferente, muda ali, aumenta o volume, faz mais treino, sabe? Busca uma ajuda de um outro profissional, faça coisas em conjunto, porque aí você consegue melhorar o seu desempenho. E aí, quem sabe, amanhã você ganha. E na hora que você ganhar, lembra, eu falo assim, quando você chega no auge, ô professor, nossa, eu já tô no topo, o que eu faço? Volta lá na base, começa de novo, treina isso, treina aquilo, treina as coisas básicas, porque é isso que fez você chegar no topo. Então, nunca esqueça de onde você saiu e o que as derrotas te ensinaram, né? Eu acho que essa é a parte. E aquilo que eu te falei, o ego, ele é o maior inimigo de um esporte coletivo. Quando você tem um cara muito bom e o ego dele é muito forte, muito, assim, exacerbado, aquele cara que você percebe, o jeito de andar, o jeito de se postar, até mesmo dentro do grupo, às vezes esse cara, ele não tira o melhor dos seus amigos, dos seus companheiros. Então isso às vezes prejudica o resultado no fim. Quando você tem um cara, uma estrela, que o ego dele tá fora, ele deixou fora do grupo, que ele vai ajudar os outros caras, todos os outros também viram estrelas. Essa é a lição do esporte, né? E hoje a gente vê aí, tem grandes estrelas aí, a gente fala até do futebol, né? Pô, o Neymar, eu ouço tantas críticas, mas se você pegar em números, ele é muito diferente de todos, ele é elite, né? Só que o que acontece? Acontece isso aí, às vezes o grupo não aceita, né, a presença, a maneira dele. Não é nem que ele tem um ego grande, mas eu falo assim, ele tem uma presença muito forte. E às vezes os que estão do lado não entendem isso. Ah, roubando meu espaço. Não, cara, junta com esse cara. Eu falo, se você quer voar alto, anda atrás das águias, né? Porque elas vão lá em cima. Não adianta você pegar um passarinho que fica aqui, né? Só andando baixo. Então, quer ser bom? Treina com os melhores, esteja sempre ao lado dos melhores. Aí você vai melhorar o seu nível. Perdendo ou ganhando, tá? Isso é importante. Sim, o importante. Já o pessoal das Olimpíadas dizia isso, né? O cara que criou as Olimpíadas modernas, né? O Roberto Coubertin, né? O importante é participar, né? É participar, é ter disciplina, é aprender a ter conjunto. É um problema que esse país não tem. Você tem gênios. Então, o Chagas descobre a doença. Essa menina agora, maravilhosa, falo menina porque eu sou velho, né? Essa que está descobrindo a polimianina, que faz com que as pessoas voltem a andar. Sim. Pô, trabalhou sozinha, ninguém ajudou, não tem ajuda do governo. Cortaram investimento. Perderam a patente. O Brasil não tem conjunto.
eu digo isso para ofender os empresários de Sertãozinho e do Brasil. Não tem conjunto. É uma pessoa que sobe, é um Neymar da vida, né? Seja no supermercado, seja no agronegócio, que não tem conjunto. Daí dá num país pífio, parado, retardado, que não produz nada. Esse ano vai ser um país que vai produzir 1,6% do PIB mundial. Não é nada. Para um país rico igual o Brasil, a gente está... A China não. A Rússia está em guerra há 4 anos e superou. Nos derrubou. Do 10º lugar para o 11º. Daqui a pouco é até o Japão. Então, a falta de conjunto, a falta de disciplina, a falta de pensar coletivamente. Isso os esportes ensinam. Sim. Sabe? Não adianta ter um Neymar. Aliás, eu vou dizer uma coisa, como eu sou velho. O Neymar só é alguma coisa porque não tem um Garrincha, porque não tem um Pelé, não tem um Cerezo, não tem um Sócrates. Todo mundo jogava bola pro Sócrates. Eu conversei com o Sócrates. Sócrates, você não joga bola. Ele falava assim, eu bebo, eu não sou atleta, eu sou jogador. Os caras gostam de mim e jogam bola no meu pé. É isso aí, Romário, mas isso é conjunto. Romário, né? Romário. Assim, é você identificar, né? Pô, esse cara vai resolver pra mim, pô, eu vou jogar pra ele. Aliás, eu vou jogar com ele, né? Porque às vezes você fala assim, você tem que jogar pra aquele cara. Não, você tem que jogar com aquele cara. A gente viu isso aí na última seleção, que todo mundo falou, vai levar o Ronaldo, fenômeno, vai levar, tá bichado. Você viu o cara, né? Foi lá e ganhou um título mundial. E o que todo mundo fez? Jogou com ele, não jogou pra ele, jogou com ele. Então, deram suporte, ele perdia uma bola, os caras iam lá e cobria, ele tava livre, os caras... Então eu falo assim, acreditar, né? Acreditar no seu amigo do seu lado. Às vezes ele não é o melhor do time, mas... Vamos dar uma paradinha, esperar a porção e agradecer a você, ao Jota e a Cris Lobo e o seu querido marido, o meu querido Pedro. Voltamos já.